Então, estamos aqui hoje, sábado, e hoje é o nosso segundo dia de 31, que nós vamos ler o capítulo de Provérbios. Então, antes da gente iniciar a nossa leitura desse capítulo, vamos fechar nossos olhos, para a gente agradecer a Deus por esse tempo tão especial. Pode respirar, suspirar, para a gente se conectar com Ele. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã tão maravilhosa. Obrigada, Espírito Santo, por estarmos na sua presença, reunidas aqui como seus filhos, para a gente buscar o conhecimento da sua palavra, o entendimento de quem é o Senhor, buscar sabedoria, Pai, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos mostra, que devemos buscá-la, nós devemos pedir por ela. Ontem, no capítulo 1, a gente ouviu muito sobre isso. A gente precisa clamar, Em Tiago fala que aquele que pede sabedoria, Deus, ele anseia por isso. Então, o Senhor nos ensina e nos mostra que a gente deve buscá-la, que devemos pedir por ela, para que a gente tenha entendimento, conhecimento, inteligência, para tudo aquilo que a gente vai enfrentar, ao longo da nossa vida. Acredito que o Senhor tem nos trazido para esse momento, para desenvolver mais intimidade, um relacionamento mais íntimo, mais próximo ao Senhor, para que a gente possa viver a nossa vida com um propósito, com um objetivo, para que a gente possa glorificar o seu nome. O Senhor já derramou sobre nós uma graça maravilhosa para que a gente pudesse caminhar aqui, dar testemunho do teu amor, da tua graça, da tua ressurreição, que a gente possa compreender todas as coisas, que quando a gente lê, ler a Bíblia, entender, não é tão simples, então que o Espírito Santo possa nos auxiliar, que a gente possa compreender tudo que a gente lê, que tudo isso fique de forma organizada na nossa mente, que tudo isso possa estar alinhado com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que a cada dia mais o Senhor nos capacite, para poder escutar a palavra, ler, ter sabedoria, desenvolver essa sabedoria, desenvolver conhecimento do Senhor, com o propósito de glorificar o teu nome. Passar esse conhecimento também adiante. A melhor maneira da gente aprender, a Dante me mandou o videozinho dela estudando o livro de Salomão, é pensar aqui, depois que terminar aqui essa rotina, essa oração, você vai ter que explicar isso para alguém. Então, que a gente possa passar esse conhecimento também adiante, não guardar isso só para nós. Então, que a gente consiga passar isso para que outras vidas também sejam alcançadas, famílias sejam restauradas, vidas sejam resgatadas, que a gente possa atuar reconciliando as pessoas contigo, Senhor, e que a gente possa ser agente, transformador na vida das pessoas. Que o Senhor possa nos dar o descanso necessário, que possa nos dar tranquilidade, entendimento, capacidade, para a gente poder prestar atenção no que vai ser dito, não se distrair. Que o Senhor mantenha-nos aqui nesses 31 dias, que nada nos atrapalhe, que seja um tempo edificante na Tua presença, Pai. Muito obrigada, nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Então, Provérbios capítulo 2, o título é Valor da Sabedoria. No versículo 1 ele diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, no capítulo 1, ele falava, clamem em alta voz, pedir por sabedoria, peçam por isso, o conselho de Deus para nós.
A sabedoria ela se desenvolve conhecendo a Deus e obedecendo a Ele. Então, quando ele fala aceitar as minhas palavras, dar ouvido à sabedoria, é que a gente aceite a ser instruídos por Ele, né? E ali ele fala, incline o seu coração para o discernimento. Então, a inclinação para o discernimento. O que é o discernimento? É a inteligência, é o bom senso, é a desenvoltura, prudência, né? Agir de maneira inteligente aos olhos de Deus, né? Quando a gente vê uma pessoa inteligente falando, né? Uma pessoa ali prudente, não é bonito ver? Não é legal admirar essas pessoas, né? Desenvoltura para falar, fazendo comentários coerentes. Então, tudo isso é discernimento. Então, quando a gente inclina o nosso coração para o discernimento, é buscar a Deus esse conhecimento na Bíblia, é obedecer, é aceitar ser instruídas por Ele, ou seja, buscar esse discernimento, dar importância por isso, né? Pedir para que Deus Ele nos ajude, né? E ontem também, se eu não me engano, falou, né? Você não precisa ter experiência. Às vezes a gente acha que, nossa, eu preciso ser graduada, formada. Não, a gente pode vir aqui buscar na palavra, né? Qualquer pessoa pode buscar isso e pedir isso para Ele. Então, buscar esse discernimento, dar importância para isso, clamar a Deus, pedir para Ele esse entendimento que é, então, discernimento, inteligência, bom senso, prudência, falar as coisas corretamente, né? Entendimento é entender as situações, entender a Bíblia. Então, para que a gente possa entender as coisas. Então, como que a gente deve buscar essa sabedoria, né? E ali ele fala: se buscar a sabedoria como quem procura a prata, como quem busca um tesouro escondido. Então, é uma busca intensa. A gente vai despender toda a nossa energia para poder buscar essa sabedoria, né? O que está incluso nessa sabedoria? Um relacionamento com Deus, obediência aos mandamentos, transformação de vida. E ali ele fala, e achará o conhecimento de Deus. Então, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, você entenderá o temor de Deus. Eu vou grifar aqui. Então, você entenderá o que é o temor e o Senhor que dará sabedoria. Aqui. Então, o que é, né? Esse temor de Deus. Não é que a gente precisa ter um medo de Deus, né? A gente deve buscar essa sabedoria com zelo, dedicação, empenho, igual tá aqui todos esses dias. A gente já tá aqui 1 ano praticamente, mas eu falei ontem para vocês perseverarem, estar aqui pelo menos nesses 31 dias. Então, não é medo, é respeito. Entender que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, justo. Então, o que é onipotente, né? Onipotente significa que Deus, ele possui um poder ilimitado, ele é capaz de realizar qualquer coisa. Ele não tem limitações, ele pode criar, sustentar, governar todas as leis da natureza, sendo a fonte de todo o poder existente. Onipotente. Então, ele tem um poder ilimitado. O que é onisciente? Onisciente quer dizer que ele conhece tudo. Ele está ciente de todos os eventos, passados, presente, futuro. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas emoções. Então, ele sabe de tudo, ele tem consciência, ele sabe de tudo. A gente não pode esconder nadinha dele, nada dele, da sua compreensão, do conhecimento dele. É onisciente, onipresente. Onipresente significa que Deus, ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, ele está acessível a todos os lugares. Então, a gente pode buscar ele em qualquer lugar que a gente estiver. Então, entender o temor de Deus é desenvolver um relacionamento com ele para que a gente possa ser reverente a ele, né? Respeitar a Deus e, de fato, saber quem ele é, buscando essa sabedoria que vai desenvolver com Deus esse relacionamento de amizade. Então, aprender a ter temor a Deus desenvolver essa amizade com ele, né?
E essa amizade, essa intimidade com Deus, ela nos livra da religiosidade. Porque às vezes a religiosidade, ela nos trava, né? A religiosidade, às vezes, ela estabelece algumas regras para você se relacionar com Deus. Então, às vezes, a gente pode achar que a gente não tem essa religiosidade, às vezes pode ter algum resquício aí embutido na nossa mente. E se a gente não buscar essa sabedoria, às vezes a gente pode ter travas e bloqueios para se relacionar com Deus. Por quê? Às vezes algumas pessoas pensam que eu preciso ter algumas atitudes que se não for feita daquele jeito, Deus ele não vai receber. Então, se eu não tiver orado, por exemplo, se eu não ajoelhar na minha cama, Deus não vai me escutar. Se eu não orar daquele jeito ou falar aquela coisa, Deus ele não vai me ouvir. E a principal reverência não é estar de joelho no chão. É o nosso coração, é o entendimento de quem Deus é. É o que traz o verdadeiro temor a Deus é quando não é quando a gente está de joelho no chão, reverente, é quando o nosso coração está de joelho para Deus, entende? Ele conhece o nosso coração, então você pode clamar ele em qualquer lugar. Você pode estar no banho com o seu coração reverendo a Ele e buscando a Ele. Então, isso que é temer ao Senhor. Então, a gente não pode deixar que regras façam com que a gente não tenha essa intimidade com Ele. E aqui ele continua, né? Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Versículo 7, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que são fiéis. Versículo 9, então você entenderá a justiça, o juízo, a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal, e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Então a sabedoria ela nos protege dos caminhos maus e das pessoas que andam por trilhas tortuosas. Esse ensinamento ele atua como um escudo contra as más influências. Então, o que a gente pode tirar aqui do versículo 10 ao 15, né? Para a gente identificar as influências negativas, evitar, né? Procure estar perto de pessoas que incentivem o seu crescimento espiritual, moral, né? Refletir antes de agir, especialmente se algo parecer muito arriscado, que não tenha ética. E aqui ele continua. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera, que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas dela levam aos espíritos dos mortos. Versículo 19, os que procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Então, esse texto fala sobre se afastar de quem desvia da fidelidade da verdade, representando por uma figura adversa contra relacionamentos desleais e enganosos. Então, avaliar os nossos relacionamentos, se perguntar se eles te aproximam de Deus, de valores corretos, ou se eles te afastam disso. Né? E às vezes a gente precisa se afastar de ambientes, de pessoas que tentam nos levar a agir contra esses princípios. Né? Versículo 20, para a gente poder finalizar aqui a nossa leitura, ele diz, assim você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, o caminho da sabedoria leva à integridade, à retidão. Aqueles que andam por ele herdarão a terra, ou seja, a gente vai ter uma vida plena, segura. Então a gente precisa praticar essa retidão nas pequenas escolhas diárias, sendo honesto, justo, né? Evitando atalhos duvidosos e confiar que o caminho correto, o caminho do Senhor, é o que traz a bênção.
Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, ontem a gente falou sobre clamar a Deus por sabedoria e hoje ele vem falando mais dessa busca, né? Então, ler a Bíblia todos os dias, orar pedindo orientação divina em nossas decisões, escolher boas companhias e ambientes. Hoje a gente trouxe muito sobre essa ambiência, sobre esses lugares que a gente se coloca, analisar se essas pessoas estão nos levando mais próximo ou mais distante de Deus, né? Então, evitar essas influências que nos afastem da verdade e da justiça de Deus e praticar a integridade em todas as nossas escolhas diárias. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, pelo nosso devocional de hoje. Hoje a gente se delongou um pouquinho mais, mas a gente vai agradecer, vai pedir perdão, vai orar pelos outros, vai orar por nós e profetizar palavras de bênção para a nossa vida. Então, Senhor, obrigada por este momento. Obrigada por estarmos aqui, tendo a oportunidade de criar esse relacionamento de amizade contigo, de entender que não é sobre ajoelhar, não é sobre estar num lugar específico, mas é reverenciar o nosso coração a Ti, é nos quebrantar diante de Ti. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas amizades, pela essa comunidade, por o Senhor estar nos direcionando na leitura de Provérbios. Que o Senhor nos perdoe, né, de todo mal. Nós que temos esse coração que é de ser humano, né? Nós somos falhos, pecadores, então que o Senhor trabalhe na nossa vida, nos perdoe, tenha misericórdia de nós, que a gente possa também, Senhor, perdoar, entregar a Ti, né? Toda a dor que a gente tem, toda a mágoa, todo o rancor, porque o Senhor é justo, o Senhor que vai fazer a justiça e não nós. Então que a gente possa liberar toda a mágoa, o rancor, para que a gente possa seguir em frente, né? Que o Senhor nos livre de todo mal, nos proteja de todas as tentações. Há um tempo atrás eu aconselhei que vocês assistissem a Forja, estava passando no cinema e eu assisti ela de novo, gente. E eu chorei de novo. E como eu tive entendimento de coisas que eu não vi a primeira vez. Então, se você ainda não assistiu, eu aconselho que você vá e assista novamente. Porque ele traz muito ensinamento, muita reflexão. Né? Fala muito do perdão também. Então, por isso que eu acabei lembrando aqui dela. Que a gente possa também abençoar os outros. Então, Senhor, que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre todos que precisam de Ti, nossos familiares, filhos, pais, avós. Que o Senhor os proteja, os guarde, que o Senhor os busque, né? Que o Senhor chegue através de uma palavra, de um sonho, porque sabemos que quando as pessoas buscam a Ti, elas têm essa paz, esse discernimento, essa sabedoria. Então, que o Senhor possa alcançar todas as pessoas e que a gente consiga, né, através da nossa vida, do nosso exemplo, transbordar na vida dessas pessoas. E agora também queremos pedir por nós. Então agora é um momento que eu sempre gosto de ficar em silêncio, é o momento de cada um aqui entregar a sua vida, falar: Deus, eu quero te sentir, eu quero que o Senhor me guie, mas eu não tô conseguindo esse relacionamento íntimo contigo, eu não consigo te ouvir, eu não consigo sentir essa paz. Clame por Ele. Entregue seu coração, quebrante, porque quando a gente pede, Ele vem. Quando a gente fala: Jesus, preciso de Ti, preciso do Teu socorro. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, todo o seu medo, todos os seus desafios. Eu vou ficar em silêncio para que cada um aqui, eu vou entregar as minhas ansiedades, meus desafios, e você pode fazer isso daí. Vamos fazer isso agora. Como é bom entregar a Ele, né? Nossa semana, nosso dia. Falar: Deus, eu tô com um problema nessa questão, preciso que o Senhor me direcione, tô precisando de provisão financeira, tô com dificuldade no meu casamento, quero que o Senhor restaure a minha vida, eu tô com uma doença física, então que o Senhor traga cura.
Então lembrar que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Para Ele nada é impossível. Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. Então quando a gente pede com fé e confiança, Ele vem e Ele age, né? E agora, para a gente encerrar, a gente vai declarar as palavras de bênção para a nossa vida, da nossa família, para que a gente possa ir fazer do nosso sábado o melhor dia da nossa vida, porque a única coisa que a gente tem é o hoje, é o agora. Então, Senhor, vocês podem repetir verbalmente ou mentalmente. Eu declaro que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado, que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos vão estar nos guardando na nossa entrada, na nossa saída. Somos protegidos pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família, as nossas empresas, elas são blindadas, fortes, que nós vamos viver o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para a nossa família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Os nossos filhos são guardados, são fortes, saudáveis, felizes. Declaramos saúde física, saúde emocional, entusiasmo, vigor, energia. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria, para que a gente possa tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento, entendimento, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Declaramos que os nossos recursos são abundantes, abençoados, que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas e usamos os nossos recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para nós, suas filhas amadas. Sabemos que o Senhor é abundante, o Senhor é próspero, o Senhor quer que a gente tenha essa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, um sábado abençoado. Aqui o solzinho já saiu, tô indo pro parque, né? Que Deus possa nos acompanhar e que a gente sirva de instrumento para transbordar tudo isso nas pessoas à nossa volta. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e nos vemos amanhã.